Existe uma pergunta que fascina grandes mentes há séculos. O que separa aqueles que sonham daqueles que transformam o sonho em realidade? E hoje a gente vai desvendar os princípios por trás de uma jornada extraordinária de uma mulher que perdeu tudo na pandemia e conseguiu construir uma vida de sucesso baseada em propósito e estratégia. Eu sou Vitor Brandão, consultor e mentor estratégico de empreendedores, e minha missão aqui é extrair os segredos mentais e estratégicos de empreendedores que saíram do zero e criaram um impacto real no mundo. E eu estou aqui hoje com uma empreendedora, a pastora Carla, que vai estar com nós aí nessa próxima hora. Olá, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, para estar aqui participando do primeiro podcast, que seja o primeiro de muitos, é uma honra estar aqui. E eu sou a pastora Carla, sou mentora de mulheres que deseja florescer no propósito, firmando a sua identidade, construindo a sua identidade em Cristo. Pastora, seja muito bem-vinda então ao nosso encontro. E nesse primeiro encontro eu já queria começar com uma pergunta-chave que eu gosto de usar, é a lei de Pareto, a lei 80-20. Então a pergunta é a seguinte: qual o seu 20% de atitude que gerou o maior resultado na sua vida, o seu 80% de resultado? Então, os meus 20% foi através da minha fé, do crer que eu sou capaz de superar e vencer qualquer obstáculo, porque eu creio no Senhor. Então, os meus 20% foi a fé e a acreditar que em Deus eu posso todas as coisas e alcançar os 80%. Verdade, acreditar é algo pequeno, mas que uma pequena semente gera mesmo um grande resultado. Para sua vida, a fé foi o que realmente transformou a sua vida. Exato, foi. Foi algo que eu acreditei e era a semente que eu tinha para poder dar o fruto, que foi a questão dos livros e através das orações. Hoje eu estou aqui com uma honra, participando aqui do seu momento aqui. Então agora o próximo passo que eu queria entender é porque você conta que você saiu do Brasil, veio para a Itália e no Brasil você era enfermeira de posto. E aqui você virou enfermeira de almas. Então assim, você conseguiu transformar algo que era difícil para muitas pessoas, que é um diploma dela que era no Brasil, valia muito, aqui não vale nada. Você conseguiu transformar uma dificuldade em uma oportunidade. E aí o que eu queria entender, qual foi o processo mental, o fluxo, vamos dizer assim, que você usou para transformar esse não de Deus, do seu diploma não valer aqui, em uma transformação na sua vida? Qual foi esse processo mental que você utilizou? Uma pergunta bem interessante, porque eu acho que muitas pessoas têm essa curiosidade. Eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas, de estar com pessoas e ajudar as pessoas. E eu continuei fazendo da mesma forma. Antes eu fazia num posto de saúde, um local onde eu trabalhava, as pessoas vinham até ali e eu ajudava elas na necessidade delas, Porém, quando eu cheguei aqui, eu vi que eu poderia ajudar de uma outra forma, mostrando para elas a verdadeira cura. Porque no hospital, no posto de saúde, você oferece um remédio, a pessoa sai ali curada, mas está suscetível também a outras enfermidades. E você apresentar o médico dos médicos para as pessoas é uma honra. Então eu descobri que eu poderia ser assim, continuar trabalhando e vamos colocar assim, de uma forma mais eficiente, Nesse caso, você continuou usando sua fé nesse processo, mas trabalhando em vez de com vidas feridas fisicamente, feridas internamente. Na alma. E eu comecei a ver que isso era uma grande oportunidade que Deus tinha me dado, que era um dom, de cuidar de pessoas e cuidar da alma das pessoas agora. Então, foi isso que ressignifiquei para, sim, validar o meu cuidado como enfermeira. Então, em todo esse processo que você usou para transformar, ajudar as mulheres feridas no Brasil fisicamente, homens também, você transformou isso com uma fé em transformar e ajudar as mulheres aqui da Itália. E o que eu consigo extrair disso é que você não enxergou só os obstáculos, mas você conseguiu transformar esse obstáculo, redirecionar a sua vida através da fé e transformar essa dificuldade em uma oportunidade para trabalhar. Exato. Aí, quando Deus ele tem um propósito grande, e se nós temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue transformar todo obstáculo em uma oportunidade. Então, as pessoas têm que entender exatamente isso. O obstáculo que seja, se você acreditar e ter fé, você é capaz de vencer e é capaz de avançar com um propósito muito grande. Então, e com toda essa oportunidade que gerou através da fé na sua vida, você veio para cá e tudo, foram coisas boas que aconteceram, você começou a ajudar pessoas
isso muito bonito. Mas quais foram os impactos negativos, vamos dizer, que tudo isso gerou? Teve alguma dificuldade dentro da família? Porque alguém sair do Brasil e vir para cá pode se criar expectativas. Como isso funcionou dentro da sua cabeça? Então, isso é uma boa pergunta porque desde pequena, né, eu fui criada pelos meus pais para poder ser alguém, né? A gente cresce e os pais colocam na gente, você tem que ser alguém. Ou seja, para você ser alguém, você precisa ter uma faculdade, um curso de nível superior. Então, eu fui criada para isso, para essa finalidade. Então, a faculdade que eu escolhi foi enfermagem. Então, eu me tornei enfermeira para ser alguém na vida, para dar um respaldo para minha família pelo fato de, né, ser criada para estudar, enfim, alcançar os meus objetivos profissionais, financeiros. E quando eu decidi vir para a Europa, para minha família foi como se eu tivesse rasgado o meu diploma. E ali acabou todo um sonho construído de pequena, de criança até uma vida adulta. Porque a minha decisão foi uma decisão muito radical. Eu vim com o intuito, sim, de transformar o meu diploma de enfermeira, enfermeira aqui na Itália, só que o que Deus me chamou para ser e fazer foi muito maior. E dentro do hospital eu vi que ali para mim ia ser um espaço pequeno e fechado, eu ia ter muitas horas ali naquele local, e isso foi um impacto muito grande, porque a gente tem uma ideia de que a gente só vai ganhar dinheiro tendo uma profissão e alcançar as coisas com aquela profissão. É digno, tá certo, não tá errado. Porém, isso gerou um impacto muito grande. E os meus objetivos para alcançar aqui na Europa, como enfermeira de almas, que eu te digo hoje, como pastora, psicanalista, sou mentora de mulheres, cuido das almas dessas mulheres, Deus me fez conquistar coisas além daquilo que eu tinha pedido para Ele. Então, a gente vê hoje o que é propósito de vida alinhado àquilo que verdadeiramente você foi chamado para ser. Então, pelos meus pais biológicos, eu tinha que ser enfermeira, trabalhar no posto de saúde, ganhar dinheiro ali, que ali eu ia conquistar tudo. Porém, com essa atitude de transformar, de deixar de ser enfermeira de posto de saúde, de ser enfermeira de almas, que é trabalhar para Deus, Ele não me deixou faltar nada. E eu tenho tudo. Então, isso foi um impacto muito grande, que durante muitos anos foi um incômodo, mas graças a Deus o Senhor fez uma obra completa e os meus pais puderam ver que morar fora, na Europa, morar em outros lugares, mas você ter um propósito, e quando você alinha a sua identidade, quem você é num propósito, as portas se abrem, a prosperidade vem, tudo acontece na sua vida. Então foi isso que eu vi e graças a Deus o Senhor me justificou. Então essa parte difícil, que foi uma parte muito difícil, né? Explicar para quem já vem, né, doutrinada, já vem criada, e você precisa, cria uma né? expectativa, né? A pessoa cria uma expectativa em você e aí você não corresponde da forma que a pessoa quer, porque já fica imaginando, né, profissional, ganhar dinheiro. Mas quando meu pai viu a minha felicidade de fazer o que eu faço com a minha família e ter tudo aquilo que eles achavam que eu só poderia adquirir através de um diploma de profissional, ele viu que eu alcancei isso da maneira que encaixou minha identidade, minha felicidade e meu propósito como enfermeira de almas. E o que eu consigo entender e ver disso é que às vezes a pessoa pode estar próxima da gente, próxima de você, mas às vezes Deus entrega a visão da Terra Prometida para você, não para quem está do lado. E aí você precisa continuar a acreditar, seguir em frente no seu sonho, na sua visão, no que você enxergou do seu sonho. E às vezes as pessoas do lado só vão enxergar realmente que a visão é boa quando você chegar lá e trazer elas. Exato, e dar o resultado, sem precisar da bagagem que veio antes, no caso, né, como profissional. Porque o que eu adquiri não foi como profissional ou enfermeira, porque eu não trabalhei como enfermeira para ganhar o dinheiro para poder conquistar casa, carro, enfim, né, viagens, até mesmo a nível profissional na área pastoral, digamos assim. Porque tudo que a gente conquista, quando a gente dá o fruto, é que é a maior resposta para trazer paz em meio a uma situação difícil, quando você decide fazer diferente. E às vezes esse sucesso, esse fruto, nem sempre é dinheiro. Nem sempre né? é Que as dinheiro. pessoas, quando você está fechado na sua bolha, do seu mundo, no Brasil, às vezes você pensa que o sucesso é só dinheiro. Mas quando você vem para cá, começa às vezes a ter uma qualidade de vida melhor. Mesmo sem ganhar um dinheiro que as pessoas acham que você é rico, você alcança o seu sucesso. Exato. E dentro desse processo que você passou, veio para cá mesmo sem o diploma, qual foi o ponto principal que você viu que você teve mais sucesso dentro de todas essas conquistas?
Dessas conquistas? Sim, nesse primeiro momento, vindo para cá, não conseguindo o seu diploma, suas primeiras conquistas. A minha primeira conquista foi saber quem eu sou e aquilo que Deus queria de mim. A certeza de que Deus estava comigo para qualquer decisão que eu pudesse tomar. Então, a decisão de estar em Deus e fazer a obra para o Senhor, essa foi a primeira transformação dentro de mim para eu ser mais do que vencedora em todas as minhas decisões dali em diante. Então, quando eu era enfermeira no Brasil, eu tinha minha identidade baseada naquilo que os meus pais biológicos queriam, né? Mas quando eu vim para a Europa, eu vi que a minha identidade é do Pai Celeste, então, Pai da Eternidade. Então, isso fez uma grande diferença e foi uma das maiores conquistas para começar uma vida nova. Encontrar o real propósito dentro de si mesmo é um dos primeiros grandes sucessos, assim. Exato. Isso eu concordo, porque dentro de um processo de desenvolvimento empresarial, o primeiro passo para alguém encontrar o sucesso não é você entender onde está o sucesso, mas você se entender. Exato, entender e você onde acreditar, né? Sim. Em você, que você é capaz de ter esse potencial. Então foi isso que aconteceu. E dentro desse processo você foi caminhando, veio para cá, para a Itália, e agora eu entro numa das partes mais difíceis que você passou, que depois que você veio, você perdeu os seus pais, assim, em uma semana, algo que ninguém está preparado para enfrentar. E aí eu queria entender, dentro desse processo, como eu procuro entender o que passa dentro da mente de alguém que alcança o sucesso, eu queria entender essa perda, foi uma perda gigantesca, e como você conseguiu reorganizar a sua mente para transformar esse luto profundo em algo que fosse um combustível do propósito, um combustível mesmo para você lutar mais pelo sucesso. Como você organizou isso dentro de você? Foi um processo de alguns meses, que eu, com muitas orações no Senhor, e naquele momento, quando eu vi que eu estava sem os meus pais, foi uma dor sobrenatural. E quando nós passamos por dificuldades, grandes dificuldades, nós temos que saber a quem vamos recorrer para sairmos da dificuldade, para iniciarmos um percurso novo. E o meu recurso é o Senhor. Então eu falei assim, nossa, eu preciso buscar a Deus para eu conseguir superar. Então a minha busca foi entrar para dentro de mim e me reorganizar internamente. Porque entra a fé. Você não é pastora? Você não é uma mulher de fé? Cadê a sua fé agora? Será que você vai conseguir superar? Então são vários questionamentos que a gente passa no momento de luto, no momento de perda, seja ela qual for, não só de parentes. A gente acha que luto é só quando a gente perde alguém fisicamente, que a gente ama. Não, luto é toda a perda que você passa. Então pode ser que alguém esteja assistindo aí agora e esteja passando por um momento de perda muito grande. Mas eu venho te falar que você precisa buscar a sua força, esse combustível que você precisa vem do Senhor. Ele vai te ajudar a entender, a reorganizar suas ideias para que você possa sim se levantar. Então eu busquei no Senhor porque foi algo sobrenatural, uma dor imensurável, e nisso o Senhor se revelou para mim. Então eu busquei no Senhor a minha identidade firmada, de quem eu realmente sou filha. O Senhor se apresentou para mim de uma forma sobrenatural, porque o propósito de oração, eu não sabia que ia gerar um livro. Eu simplesmente busquei sem segundas intenções. A minha intenção era ser curado do luto. E Deus viu a sinceridade do meu coração e isso foi transformado em um propósito. E eu só descobri que era um propósito porque eu passei pela perda buscando no Senhor a resposta. Eu não estava sozinha. E durante todo esse processo, você já pensava em escrever o livro? Ou durante o processo você foi encontrando sua identidade, foi escrevendo? Como essa escrita desse livro foi acontecendo? Engraçado porque eu nunca imaginei ser escritora. E eu falo, gente, eu acho que eu não sei nem ler e escrever. Porque é algo tão interessante que não veio de mim. Próprio foi da busca para recomeçar que surgiu o propósito. Então as pessoas têm que entender que na perda ou na dificuldade, se você buscar a pessoa certa, você vai encontrar o propósito de todas as coisas. Você vai se levantar. Mas você tem que acreditar. Você tem que querer. E nesse propósito do livro, que surgiu o livro, foi uma busca sincera. Então, quando eu finalizei as orações, aí Deus falou comigo, eu te dei as orações para serem escritas num livro. E você recebeu de Deus a palavra das suas orações
E você conta que foram nos livros de Tiago, Esther e Neemias. Neemias. E Neemias que você encontrou essa força. Mas como foi esse processo? Às vezes uma pessoa está passando dificuldade, ela quer entender como que você escreveu, você estava no quarto, cansado, orando a Deus, e ele te dava as orações? Como que esse processo funcionou? Eu comecei, o que eu falo também com as pessoas, como era algo que eu precisava superar e eu sabia que era uma coisa que não tinha como calcular o tamanho, o tempo necessário para ser curada do luto, para superar e vencer, que eu comecei um propósito sem dia de terminar. Eu comecei até que o Senhor se revelasse para mim. Você queria um desafio entre você e Deus? E aí eu comecei a orar. Comecei e falei, eu só vou terminar, só vou parar de orar no dia que o Senhor me curar. Então, quando eu comecei a fazer as orações, eu falei, vamos reconstruir Neemias. Então, tudo que Neemias estava, do livro de Neemias, o que Deus estava colocando em ordem dentro da minha alma, dentro de mim, então eu estava ali anotando, guardando, escrevendo para mim, para poder estar me ajudando naquilo que eu precisava superar através do livro de Neemias. Foi assim com Neemias, foi assim com Esther, foi assim com Tiago. Então, cada livro foi uma fase que Deus estava trabalhando para me curar. Então, Deus direcionou todos os livros, todos os livros. Quando estava para terminar, Deus falava assim, agora você vai ler tal livro, tal livro, tal livro. E eu fui obedecendo essa voz. Então, o que eu fiz? Todo dia, meia-noite, durante 4 meses, 4 para 5 meses, eu orava. Todo dia, meia-noite, era o meu propósito. Eu fiz um propósito com Deus. Também fiz um propósito de usar roupa preta, de luto. Porque eu tinha tanta certeza que Deus ia me tirar, que eu ia poder voltar a usar roupas coloridas, que eu coloquei até isso no desafio, mesmo sem saber quando é que eu ia parar de usar roupa preta. Olha que interessante. Então, quando eu comecei a ver esses livros que Deus começou a me dar, eu fui anotando. Então, foi algo tão natural meu e do Senhor, que esse luto durou 4 meses. 4 meses de oração. Luto. E o que eu consigo extrair disso tudo, você contando, novamente você falou que o que te ajudou a sair, a fugir do luto, que eu trago o luto como uma dificuldade, a das mais profundas possíveis. A sua descoberta da solução não foi nada externo, mas você encontrou a solução dentro de si. Então, o primeiro passo para uma pessoa alcançar o sucesso, que no caso o sucesso da pastora Carla foi sair desse luto, é se encontrar. Que às vezes as pessoas elas não conseguem atingir o sucesso, não conseguem chegar nos sonhos delas, mas porque elas não se encontram. É essa a lição que eu consigo extrair desse momento. Exato, e quando você tem certeza de quem você é, e aonde todo recurso que a gente precisa, que Deus nos dá, está dentro de nós. Então, tudo aquilo que você precisa para ser um grande empreendedor, para ser uma pessoa de sucesso, está dentro de você. A gente já tem a resposta do que a gente precisa. Está dentro de nós, e é isso que faz com que a diferença daqueles que conseguem alcançar e daqueles que não conseguem alcançar. Alcança somente aqueles que têm certeza do que carrega, porque isso vira um propósito de vida. Eu sei que eu sou capaz, eu sei que Deus me deu, eu sei que Deus falou comigo, eu sei o que eu estou fazendo porque eu tenho fé e eu tenho as estruturas internas, digamos assim, sólidas, para serem a minha base para eu continuar andando rumo ao meu sucesso. Isso é legal, que até eu lembro, um livro que eu gosto muito, é o livro do Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, e lá ele fala que o desejo é o primeiro passo. Então você precisa ter essa estrutura interna, esse desejo. E algo legal que ele fala é que a sua mente consciente conversa com a sua mente subconsciente, e essa mente subconsciente conversa com uma inteligência infinita, que eu acredito que é Deus. Então você começar acreditando no seu potencial, você externalizar isso, falar. Essa mente consciente sua entrou em contato com o seu subconsciente, que por sua vez entra em contato com Deus. Exato. Que o que a gente acredita é a força que rege todo o universo. Então isso é bem interessante nesse seu processo. Você então curou a sua dor se encontrando. Exato. E é uma coisa que a dificuldade ela vem para revelar quem você é. Quem você é. Na dificuldade, na dor, na perda, no desafio grande, maior da sua vida, vem para revelar quem você é. Pega isso, porque isso faz uma diferença na sua vida para você levantar de onde você está agora. E começar a acreditar em você e fazer algo por você. Quem pode te ajudar? Somente você. Se você querer que nessa dificuldade
Deus se revele a você, ou você se revele a força que tem dentro de você. Se você é uma pessoa capaz, nesse momento da dificuldade, você consegue se revelar, você consegue colocar para fora a sua essência, boa ou ruim. Então, disso tudo que eu consegui extrair é que os perdedores, eles pensam, por que isso está acontecendo comigo? E quando eu falo perdedores, não é só que perdeu uma luta, mas as pessoas que têm a mente tendenciosa para não acreditar no seu potencial. Então, o que eu entendo é que você nunca deve se perguntar o porquê que isso está acontecendo comigo, mas para quê? Qual lição eu extraio disso e como eu vou transformar desse limão uma limonada, fazer algo bom para a minha vida. Você conseguiu extrair de algo super difícil, algo bom para a sua vida, e hoje você criou uma empresa, um empreendimento, e uma empresa, eu como consultor de negócio entendo que não é uma máquina de fazer dinheiro, mas uma máquina de impactar vidas. Você impacta vidas e, é claro, a consequência vai ser também a parte financeira, mas ela não é a causa, o porquê você faz. Todo mundo que começa com a causa de dinheiro vai à falência. Esse é um dado estatístico claro do IBGE, que mais de 2 milhões de empreendedores vão à falência todo ano, e a grande causa é essa. A pessoa começa só querendo dinheiro, você começou com um propósito. E essa empresa que você está criou e alcança várias mulheres, centenas, milhares de mulheres, eu queria entender para o empreendedor que está assistindo a gente, como você estruturou isso, como você conseguiu transformar essa ideia em um negócio de sucesso. Cada mulher sendo impactada, surgiu as palestras para impactar mais mulheres em locais diferentes, sem ser local só da igreja. Como pastora, a gente fica ali na igreja e tem como impactar as vidas que estão ali, mas existem vidas lá fora que precisam ser alcançadas. Então eu comecei com as minhas palestras em locais, em hotéis, em salas de reuniões, para poder alcançar, através do propósito, mais mulheres e vidas. E foram gerando muitas mulheres, milhares de mulheres, até que eu fui convidada a estar fazendo uma parceria com uma editora, Chave Mestra, no Brasil, e dali surgiu o livro, mais um livro chamado Forjadas para Vencer. E isso, a gente começa plantando uma sementinhas pequenas, e chega uma hora que a árvore cresce, dá muito fruto. E aí dentro desse processo que você foi plantando as suas sementinhas e alcançando mulheres e tudo, você tem uma metodologia que você usou para criar isso? Como que a empreendedora que está nos assistindo poderia fazer algo parecido, seguir uma metodologia, um processo para tirar a ideia dela da caixa mesmo, tirar a ideia do papel e passar para a prática? Como a gente sempre fala sobre propósitos, então o que aconteceu comigo, da minha situação para poder, de dificuldade, de luto, aquilo que foi impactado na minha vida, eu transformei isso em palestra, para ajudar no autoconhecimento dessas mulheres e despertar o empreendedorismo que tem dentro de cada uma delas, acreditar que elas são capazes. Então, o que aconteceu comigo, eu estruturei para poder passar, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se aquilo que eu tenho é um propósito, eu sei que vidas serão impactadas. E qual a dica você daria para essa estrutura que você tem interna? Como a pessoa poderia começar estruturando a mente dela? Às vezes uma mulher que pode estar nos assistindo sofreu às vezes algum tipo de abuso, seja do marido, algum parceiro. Como a pessoa poderia estruturar esse sofrimento em algo bom? Você tem alguma metodologia, alguma dica para dar para essa pessoa que sofreu e vai transformar esse sofrimento em algo bom? O primeiro método foi o que a gente falou no início, foi a fé, que foi buscar em Deus essa força maior para poder ter esperança de dias melhores. Então, o primeiro eu fiz foi um propósito de oração para que eu conseguisse ter força para recomeçar. E eu indico todo mundo a estar pegando a Bíblia mesmo, porque a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. E você precisa ter o seu momento, nesse momento de dor, para você começar algo novo, até mesmo para empreender, você precisa estar num lugar que você vai estar sozinha, estar em paz, para poder você ter essa resposta de como iniciar a fazer. Então, a minha primeira sugestão para uma pessoa que está passando um momento de sofrimento é essa: se retire do meio, saia da onde está a pressão, aonde está causando a dor, né? Retirar-se, tirar um tempo para você, digerir tudo para que você consiga em Deus recomeçar a sua vida e empreender. A fé, leitura e ação. A gente dividiria esse espaço que eu consigo entender aqui.
A pessoa primeiro precisa acreditar que a sementinha... E acreditar que não somente a dificuldade dela é uma dificuldade, mas é um primeiro passo para ela gerar uma ação no final. Exato. E quando você está sozinho, você consegue aceitar esse processo em Deus e conseguir ver que se você está em Deus, você consegue sair. Porque se você entrou, se Deus permitiu que você estivesse passando essa dificuldade, Ele também tem a saída. E é isso que as pessoas precisam entender. Toda dificuldade tem um porquê, um propósito. Basta eu estar conectada com Deus, ter minha fé, 20%, né? Para você alcançar os 80% sendo revelado através do que você acredita. E aí você conseguiu, através da fé, oração e ação, alcançar o seu sucesso. E aí, para a gente começar aqui na parte final, eu queria entender como você mede seu sucesso. Qual a métrica, como você sabe que você chega no sucesso. Às vezes a mulher, ok, ela sofreu, ela vai transformar esse sofrimento em ação, vai começar a trabalhar nisso, mas como ela sabe que ela chegou no sucesso dela? Até onde ela vai trabalhar e como isso funcionou para você? Então, todo começo, a gente poderia colocar começo, meio e fim, mas eu acho que as coisas não têm fim. Para quem crê no impossível, para quem crê no começo, é uma trajetória que começa, mas não tem fim, porque é amplo. Você começa a visualizar até onde eu acho que seria o meu sucesso. Então a gente começa a imaginar qual seria o meu sucesso. Então, eu imaginei o fato de ter ido para o Brasil com essa parceria da editora Chave Mestra, tá ali naquele local no Brasil, fazendo o lançamento do livro Forjadas, Mulheres Forjadas para Vencer. Para mim aquilo ali foi uma resposta de sucesso, no meu entendimento. Só que ali não foi o ponto final máximo, não foi. Ainda tinham outras conquistas a serem feitas, que cada passo que a gente dá vai ter um outro passo de conquista. Então, se você conquistou até aqui, é sinal de que você vai mais à frente e mais à frente, porque tem várias conquistas. Então, é como se fosse uma porta, você vai abrir uma, depois tem outra. Então, para você medir o sucesso, é estabelecer uma meta, alcançou, estabelecer outra meta, alcançou, estabelecer outra meta, que isso é progressão, isso é crescimento. O sucesso, então, ele teria, vamos dizer assim, a sua vida seria como se fosse uma casa gigante com várias portas e cada porta que você abre é um sucesso que você alcança. Exato. As pequenas vitórias, então, das nossas vidas são pequenos sucessos que, somado, vão criando nossa casa, nossa vida. Exato. A gente já conquistando mais e avançando mais. E o fato de ter ido lá para o Brasil, que para mim foi a primeira porta de sucesso, né, ter feito essa parceria, quando eu retornei, eu ainda fui para o Salão Internacional do Livro na Itália, aqui na Itália. Então, isso também já é uma outra meta de sucesso. Ser reconhecida, né, tem aqui, ó, ser reconhecida como prêmio literário na Itália, também é um sucesso. Daqui abrirão outras portas para que eu venha cada vez mais agregar ao meu propósito inicial, sempre lembrando do propósito inicial. Então, cada passo que eu estou dando, eu estou avançando e isso é um sucesso. Mas não podemos limitar. Nós temos que sempre avançar e almejar mais, porque é isso que Deus tem para nós. Enxergar, ter uma visão de longo alcance. E acreditar que mesmo aonde você está enxergando, existe algo além daquilo. Exato. Então, falando de visão, de sucesso, como você conseguiu chegar lá, enxergar além, eu queria entender, dentro dos seus livros, como foi sua visão ao criar os livros, onde você pensou em chegar e como você trabalhou nesses livros para alcançar essa visão de longo alcance? O Brasil foi para mim, foi um marco, porque dali eu tive a certeza de que eu precisava avançar, não só com a língua brasileira, com o português, né? Mas também com outras línguas. Então, quando eu estive aqui na Itália, no Salão Internacional do Livro, eu já tinha o meu livro traduzido para italiano. Como moramos na Itália, temos que alcançar os italianos. E surgiu o inglês também. Então, o meu livro ele é traduzido em 3 línguas. O livro de oração é traduzido em 3 línguas. Justamente para poder alcançar todas as pessoas. Então, o livro, ele não é simplesmente para alcançar as pessoas de língua portuguesa, mas sim todos que têm um entendimento. Então, surgiu daí, no empreendedorismo, traduzir os livros em várias línguas. E você escreveu, então, o seu livro de oração e meditações em 3 idiomas. E aí,
cada livro tem o seu próprio assunto? Como isso funciona? Ele traduziu o que você fala dentro dos livros, o que você traz dentro deles? Os livros de oração, o livro de oração, eles foram feitos para cada dia um capítulo, você lê um capítulo da Bíblia, acompanhado com a oração, porque ele é um devocional. Então, você faz dele, aqui tem a sugestão para você fazer um devocional, fazer jejum, oração e um propósito para você ler o livro. Essa é uma sugestão minha, porque ele é um devocional e um propósito. Porque foi assim que eu consegui vencer a minha batalha interna. Então, aqui tem o livro de Neemias, então tem o capítulo 1 de Neemias, tem as reflexões, tem as orações e tem aquilo que você deve estar meditando sobre a palavra do Senhor naquele dia. Então, cada dia você lê a Bíblia, lê o capítulo e ali naquele período Deus vai estar ministrando no teu coração. Esse é o livro de orações que foi feito. E também, acrescentando, já vou falar já do livro Forjadas, tá? Tá aqui, ó, livro Forjadas, aqui tem o testemunho e aqui tá escrito chaves de como vencer o luto. Então, se você quiser adquirir esse livro também é só entrar em contato, deixa aqui, depois a gente coloca, né? Sim, vou deixar aí o contato da pastora para você adquirir esses livros. E o interessante é que Forjadas é mesmo no fogo. É esse mesmo a explicação do título? Exatamente. Pessoas que são forjadas no fogo. É exatamente. É onde Deus trabalha na dificuldade, Ele marca a sua vida e Ele purifica você igual ouro para que você venha ser um ouro refinado. É tanto que, olha aqui, até a foto aqui já é inspiradora. Um diamante. É um diamante. E você é esse diamante na mão do Senhor. Então, o que vocês acabaram de ouvir não foi só mais uma história de superação, isso aqui foi uma aula de como transformar as dificuldades em propósito e estratégia empresarial e realmente estratégia que impacta vidas. E aí, dessa aula foram extraídas várias lições, e aqui eu vou fazer um resumo, que a primeira lição é que os obstáculos são informações disfarçadas de oportunidade. Você vai precisar pegar esse propósito como combustível da grandeza para o seu negócio. E aí, o seu conhecimento vai ser só entretenimento se você não saber um método para aplicar isso. E se você é mulher e quer descobrir o seu propósito, ou você é um empreendedor, quer organizar suas ideias, montar um fluxo empresarial, desenvolver sua empresa, segue a Gerar. Porque aqui a gente transforma chamado em clareza, clareza em estratégia e estratégia em legados para impactar vidas. E eu queria agradecer a pastora Carla pela presença nesse podcast, estar aqui apresentando uma história de luto, superação e sucesso. Obrigado por participar aqui dessa investigação da sua mente, entender como funciona uma mente de sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, compartilhar com vocês essa história de superação e dizer para você que se você crê em você mesmo, que em Deus você pode todas as coisas, você é capaz de empreender, vencer, ter propósito e avançar na vida.